E aí você cria. E aí vem o grande golpe, né? O grande golpe para mim foi que as direitas não só ganharam as ruas por conta né, da apropriação com aparelho estatal, aquelas coisas todas, como eles só sacaram como Usar a rede. usar a rede, organizar essa revolta individualista. E você acha Eles que eles sacaram. sacaram? Você acha que eles sacaram ou eles simplesmente têm uma prática que se encaixa muito bem nessa nova arquitetura? Que às vezes eu não sei se é tão estratégico quanto tão orgânico, sabe? Quanto orgânico. Mas aí Cara, vai depender do grupo, né? Vai depender é, de assim, muita porque, gente. quando você pega, por exemplo, como isso aconteceu no. Porque, assim, de certa maneira, eles importaram uma tecnologia, né? De certa maneira, não, eles importaram literalmente uma tecnologia, É, um agenciamento que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos sobre isso, sim. né? De ocupação das redes. Tipo, toda a eleição do Trump, tudo aquilo que começou lá atrás com Gamergate, né? Enfim, tudo isso gerou uma máquina de propaganda, de ocupação das redes, que essa galera foi lá e importou. Esses caras importaram isso, né? Eu lembro, assim, que em 2013, 2014, que eu comecei a estudar essas coisas em 2014, né? Uhum. Redes sociais, enfim. Por conta de. Eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade. Né? Ah, Eu você trabalhou? Eu coordenei. não sabia, cara. É, eu Puta, trabalhei. isso é importante demais pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Então, eu É, trabalhei, eu coordenei, caramba, não eu sabia. coordenava o grupo de trabalho Araguaia ao lado de uma historiadora chamada Cecília Adão. Justamente, justamente Araguaia. Sim, Rapaz, porque a população indígena com a qual eu trabalhei, né, sim. enfim, eles foram escravizados durante a guerrilha do Araguaia. Eles são o único povo o único povo indígena que recebeu anistia política, né, enfim, baseado num estudo meu. Assim, não tô me gabando, que eu tô Não, mas dos claro, dados. claro. Enfim, e nessas, assim, eu fui trabalhar assim que eu defendi minha tese de doutorado, eu fui trabalhar na Comissão da Verdade. E fui morar em Brasília, enfim. Sim. O capítulo que as pessoas leem lá no relatório final da coisa foi redigido por mim e pela Cecília Adão, né? Enfim, foi parte do nosso trabalho. E aí o que acontece? Lá em Brasília, nessa época, quando eu estava trabalhando lá, então vários amigos meus, alguns amigos meus aqui de Bangu e tudo mais, começaram a me passar notícias, né, que chegavam até eles sobre a Comissão da Verdade. Que eram notícias. Porque para eles começou a gerar um problema, do tipo assim, eles recebiam notícias que todo mundo que estava lá eram pessoas que estavam comprometidas com a implementação do comunismo, umas coisas muito loucas, assim. E eu estava lá, eu era uma pessoa, uma própria tia minha começou a ter esse problema. Ela falou assim, cara, mas meu sobrinho tá lá, eu conheço eles. O que é isso? E aí eles começaram a me repassar as coisas. Aí, assim, nessa época, eu comecei a ver um monte de blogs, enfim, anônimos, com coisas do tipo Dilma não foi torturada, É. ou com relatos completamente falsos. Era uma coisa muito tosca. Só que, nessa época, eu comecei a notar um certo padrão de coisas que estavam chegando. Inclusive, por exemplo, com vídeos traduzidos que vinham dos Estados Unidos. Ah, Os é? caras vinham. Em 2014, um amigo meu me mandou um vídeo. Esse amigo meu depois virou bolsonarista extremo. Ele me mandou um vídeo. Eu morava em Brasília. Ele me mandou um vídeo assim, cara, olha só esse vídeo aqui no YouTube, que é um cara falando sobre muçulmanos, né? Aí eu falei, pô, falando que não existem muçulmanos moderados, uma coisa assim, né? Não Ah, existem muçulmanos eu acho que eu moderados. sei que vídeo é esse, sabia? É um vídeo de um Eu cara bem lembro. É, clássico desses. eu E eu lembro. falei, cara, que era um tipo de argumento usado para justificar genocídio prévio, né? Tipo, ó, pode Claro. bombardear hospital com criança, né, na Palestina, porque essas crianças vão crescer e vão virar É. terroristas, não tem outro. É radical E aí, do. É berço, né? isso. E É. aí, cara, só que esse vídeo estava legendado. Eu falei, olha, tem um trabalho aí. E aí depois eu falei, cara, pra onde tu recebeu isso? Aí ele, eu tô recebendo isso num grupo X. Aí eu ia parar no grupo X. Tipo, eu tô vendo isso também no Fórum Y. Aí eu ia lá no Fórum Y, me inscrevia. Fiquei anos vivendo nesses grupos e nesses fóruns, vendo a máquina que estava se instaurando ali. E eu rapidamente notei que tinha um padrão de ação. Tinha um padrão de ação, um padrão de tática, uma coisa do tipo assim, os caras chegavam, olha só, você pega essas notícias e começa a passar para as pessoas que são, sabe, tipo uma corrente mesmo, entendeu? Corrente. Olha só, não dá papo para esquerdista. Quando o esquerdista chegar para você, você fica, por isso que a gente tá ganhando. Aí eu falei, cara, aí quando eu fui ver, isso era um manual daqueles como radicalizar um normie, sabe? Tipo, que existia nos fóruns de alt-right norte-americano. Eu falei, É. cara,
tá rolando uma importação disso. Aí quando eu fui ver, isso era 2014, 2015, a coisa começou a acelerar, assim, começou a ter disparo, começou a ver que estava rolando uma coisa diferente, tá entrando grana, e ao mesmo tempo, quando começaram a acelerar os protestos contra a Dilma e coisas do tipo, eles mesmos começaram também a se organizar. Porque aí que vem o ponto. Esses caras, justamente por esse treinamento, né, do tipo, ó, vamos participar de uma coisa maior, mas participar de uma coisa maior exige que a gente se unifique, de certa maneira. Esses caras começaram a montar pequenas células, né, que eram os grupos de WhatsApp. E, assim, células que se autofinanciavam. Então, assim, eu vi nascimento de grupo de um dia para a noite, que os caras começavam do dia para noite, os caras se reuniam no WhatsApp e do dia para noite eles tinham uma média de 5, 6 mil reais de autofinanciamento para fazer protesto, para ir para Augusta, para ir para a rua. Saca? Eu ficava vendo assim, cara, a gente não tá tendo isso. Os caras estão fazendo isso. Em 2015 eu falei, cara... É muito subversivo, né? É uma técnica guerrilheira mesmo, assim. A coisa isso, bem... de contra... É uma guerra revolucionária. Revolucionária, né? Tipo, para usar o termo clássico que as esquerdas usavam, né? Para guerra cubana, guerrilha cubana, os caras implementaram uma tática de guerrilha. É subversivo, né? Isso. É né? Inclusive com vírus, no tipo assim, eles incubaram o algoritmo do YouTube, né? Porque nessa época, cara, assim, o Bannon fala disso, né? O Bannon fala assim, quando teve Gamergate, ele viu que... Porque o YouTube, para quem... o YouTube até muito pouco tempo atrás, as pessoas esquecem, o YouTube era basicamente as pessoas vendo a galera jogando videogame, sabe? O primeiro grande, se eu não me engano, o primeiro grande fenômeno individual, uma pessoa, né, que foi um grande fenômeno no YouTube foi o PewDiePie, saca? Então, assim, o que você tinha no YouTube? O YouTube era vídeos virais e gamers, né? Saca? Então o cara pegou assim, eles pegaram ali, incubaram um vídeo nos gamers, do tipo assim, você assistia um vídeo do PewDiePie e rapidamente você estava sendo redirecionado para um vídeo, sei lá, falando que não existiam muçulmanos moderados. Porque o algoritmo ia viciando. E os caras ficaram jogando sem marcação aí. Ao ponto que em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, um monte de gente falou assim, ué, não, como assim? De onde, quem é fulano de tal? Que canal é esse? Quem sabia que esse cara era? Eu falei, meu querido, vai no... E ao mesmo tempo, assim, com as esquerdas ignorando amplamente o YouTube, amplamente os meios de difusão virtual, sabe? Tipo, porque é isso, a gente não tem, a gente pode ter iniciativas individuais, mas a gente nunca, até hoje, a gente não tem um ecossistema do nosso lado. Nos Estados Unidos você já até tem, né, o BreadTube, né, que eles chamam, né? Tipo, mas ainda é bem incipiente, ainda não se compara com essa dinâmica de massa que os caras conseguiram montar. Mas aqui no Brasil você não tem nada disso, né? Mas é isso que eu me pergunto, se é possível a esquerda fazer frente a isso com o ecossistema digital, que eu acho que está se criando de maneira vagarosa, mas a gente tem muito mais gente, e acho que o seu exemplo é ótimo também. Mas eu me pergunto se o tipo de coisa que a gente tem para oferecer, ela ativa as mesmas chaves emotivas que esse jogo sujo ativa, porque eu acho que eles jogam num campo que a gente não tem muita defesa, que é do das paixões, nas inseguranças, nos medos, é como se isso que você colocou no começo, né? Que o que engaja mais é a treta. Sim. E o que engaja mais é a insegurança, são esses desejos desses moleques, desses jovens, desses homens muito inseguros, desses brancos muito inseguros. Difícil. Então, eu acho que sim. Não é à toa que eles rapidamente se conectam com os microfascismos, né? Enfim, com esse desejo, enfim, de aniquilação, essa pulsão suicidária que eu estava falando no começo. Rapidamente a máquina deles se conecta com ressentimentos. Porque é isso, os caras mobilizaram todo esse... Você falou desse processo autoimune, né? Tipo, é isso, os caras conseguiram mobilizar tudo isso e falar, então, nós somos os portadores dessa máquina, a gente vai realizar isso, a gente vai realizar sua vingança, a gente vai realizar seu suicídio, a gente vai realizar essa máquina de destruição. As esquerdas, assim, a maneira como eu concebo elas, tem uma coisa que eu acho que a gente deveria jogar outro jogo. Esse é o ponto. Assim, eu acho que a gente, no lugar de jogar o jogo do ressentimento, né? Porque rapidamente também a gente consegue. Isso também é uma questão. Se a gente entra nessa, a gente também começa a secretar fascismos. Isso é uma coisa que, para mim, já está acontecendo forte. As esquerdas também secretam fascismos. O fascismo não é uma identidade, enfim, da maneira como eu concebo, enfim, fascismo não é uma identidade, tipo, o Estado fascista. Também, mas assim, existem os fascismos, microfascismos. Então, assim, máquinas de perseguição, essa coisa de comemorar a morte. Assim, então, enfim,
tem uma esquerda suicidária, tem também, enfim, é complicado, a gente sabe, a gente tá nas redes, a gente vê isso acontecendo, né? Mas assim, então, por exemplo, tu vê nesses momentos de coronavírus, por exemplo, cara, a galera na Maré, né? Tem vários projetos na Maré que juntam um monte de gente à direita, sabe? Que supostamente são à direita. Então, um monte de gente que está ali num ambiente extremamente múltiplo. Por quê? Pela solidariedade. Saca? Os caras conseguem construir uma mobilização, ainda que seja para um problema local, mas de pessoas múltiplas. Né? Então, pega o pastor, pega o agente comunitário, pega o anarco, saca? Então, assim, você consegue criar ali um território que a coisa vai funcionando. Então, assim, você vê que se existe no mundo real, dá para transportar essa mensagem de alguma forma, segurar esses afetos das pessoas por outras maneiras, entendeu?